CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves. Uma vacina brasileira contra o vírus HIV começará a ser testada em macacos no segundo semestre deste ano. O imunizante contido na vacina foi desenvolvido e patenteado por cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e batizado de HIV-BR18. O projeto teve início em 2011 e, segundo o coordenador da pesquisa, Edécio Cunha Neto, que conversou aqui com a CBN, a vacina não deve eliminar totalmente o HIV do organismo, mas poderia manter a carga do vírus reduzida ao ponto de um infectado não desenvolver a imunodeficiência e de não transmitir o vírus. Ouça um trechinho do Dr. Edécio. Mas ela vai ser utilizada numa pessoa que é soronegativa, antes dela entrar em contato com o HIV, e ela vai aumentar a imunidade dessa pessoa contra o HIV, de forma que, se ela entrar em contato com o vírus, ele não consiga se multiplicar em quantidade muito elevada, e minimizando assim as consequências da infecção para essa pessoa e reduzindo muito a chance de transmissão dessa pessoa para outras pessoas. Após a fase de testes em animais, com duração prevista de 24 meses, a vacina poderá então ser usada em seres humanos. No entanto, Cunha Neto destaca que os ensaios clínicos só poderão ser realizados se houver o quê? O financiamento suficiente. Especial protetora, você precisa de ter um teste clínico com de 5 a 20 mil pessoas seguidas por 5 anos, um negócio que custa por baixo 100 milhões de dólares. Então, o investimento dessa natureza, dessa monta, é uma decisão política, não é uma decisão para um pesquisador dizer assim, mas eu quero que a minha vacina seja testada assim. É um investimento de um órgão de governo, ou de, eventualmente, uma empresa, mas não é um investimento que um pesquisador vai chegar e dizer assim, eu quero que financie a minha vacina. André Fischer, enfim, essa história do financiamento é uma história importante, que acho que é um segundo momento, isso vai ser debatido na nossa sociedade, mas de qualquer forma é um avanço essa história, há tanto tempo a gente vem buscando e esses pesquisadores brasileiros agora conseguem se aproximar aí de uma vacina que talvez prometa cura. Talvez seja cedo ainda para a gente falar em avanço, né, Pétria? Tem outras coisas surgindo aí, outros tipos de formas de prevenção sem ser a vacina, não sei, é bom a gente falar com um especialista para saber um pouco mais a respeito. Bom, nós trazemos 2 convidados aqui ao CBN Mix Brasil de hoje para falar a respeito dessa história, mas para a gente abrir um pouquinho mais, já que a questão do HIV é uma questão que a gente traz aqui, é uma questão muito importante trazida aqui no nosso programa, e nós temos 2 convidados hoje aqui conosco, que é o Dr. Arthur Kalishman, ele que é coordenador adjunto do Programa Estadual de DST-AIDS no estado de São Paulo. Dr. Arthur, boa noite. Boa noite, Pétria. E também temos aqui outro convidado, que é o Aguinaldo José Gomes, ele que é portador do vírus HIV desde 1990, está aqui para bater um papinho com a gente também. Aguinaldo, boa noite. Boa noite, Pétria. Bom, para a gente começar esse papo, e a gente trouxe aqui os 2, um médico e também o que a gente chama de personagem, para a gente trazer aqui para a vida real essa história do que é o HIV na nossa sociedade hoje. Eu queria começar com o Dr. Arthur, pegando o gancho, claro, nessas pesquisas dos pesquisadores brasileiros a respeito dessa possível vacina. É um avanço? Como é que a comunidade, como é que o Brasil pode ver esses estudos, Dr. Arthur, em relação à vacina contra a AIDS? Sem dúvida é um avanço, é o primeiro produto brasileiro que está avançando em fases ainda como são chamadas pré-clínicas, né, porque ainda não estão em seres humanos. A gente aqui no Brasil tem lugares, inclusive lá onde eu trabalho, eu sou envolvido com pesquisa de vacina, conheço o Edécio, o grupo dele, inclusive a nossa iniciativa de vacina é uma parceria com a Faculdade de Medicina da USP, com o Esper e o Edécio, que trabalham juntos, e é muito bom isso. A gente mesmo lá já fez alguns ensaios clínicos de vacina, né, já testamos alguns produtos, mas nenhum brasileiro. Né, são sempre produtos ou americanos, ou europeus, então é um grande avanço, é um produto bastante promissor, embora esse campo da vacina seja um campo bastante árduo. Quer dizer, infelizmente a gente só teve um produto até hoje, de todos que foram testados, que demonstrou um grau de eficácia ainda que muito pequenininho.
E como disse o Edécio na fala dele, o custo, quando você vai se aproximando a fases de desenvolvimento maiores, é muito alto. Então, hoje você até tem estratégias de pesquisas intermediárias, que não precisam envolver 5 ou 10 mil pessoas, onde você até avalia se vale a pena botar esse dinheiro, né, e ir para frente, né? Agora, de fato, o caminho da descoberta da vacina, embora eu sou um médico sanitarista, né, e todas as doenças que foram de alguma forma eliminadas, foram através de alguma vacina eficaz. Infelizmente, nenhum comprimido, nenhuma pílula, nem doenças que têm cura individual a gente consegue, através de um por um, tomando remédio, debelar. Então é uma coisa que a gente tem que perseguir. Mas como bem disse o André, tem outras coisas já também no campo, que até que a gente chegue numa vacina, a gente tem outras estratégias que a gente tem que tentar implementar. Mas só falando especificamente dessa vacina, o que eu não entendi direito, assim, ele na verdade, a pessoa tem contato com o vírus, ele continua circulando dentro do corpo, mas o que vai garantir que ele não vai se reproduzir? Você vai tomar uma dose na vida, não, então, pode veja se expor bem. várias vezes? Não, interessante o que você está falando, André. O que acontece? Quer dizer, a maior parte das vacinas, ou todas as vacinas que funcionam também porque o nosso organismo já sabe funcionar naturalmente com uma eficácia e com uma efetividade boa contra aquele bicho. Seja poliomielite, sarampo, catapora, né, tudo para qual a gente tem vacina, né? Algumas pessoas ficariam doentes, mas uma grande maioria saberia como naturalmente lidar com aquele bicho. Uma vacina, pode ser comparado com uma foto do Procura-se, né? O sistema imunológico, ele conversa com os bichinhos, eles se conhecem, né? Como a gente conhece aqui. Esse é o André, essa aqui é a Petro, o Aguinaldo. Então, a vacina é como se fosse... O problema do HIV é que ele se disfarça, né? Como se ele entrasse com um jeito, esse cara... Ou você acha que ele é uma coisa, ele é outra. Então, naturalmente, o nosso organismo não funciona muito bem ou não tem uma capacidade tão boa. Então, quando se pensa vacina para HIV, algumas pessoas pensam, não, a gente vai tentar uma vacina que, ainda que nosso organismo não consiga impedir que ele entre, ele vai estar já sabendo o suficiente. É uma foto que deixou uma memória imunológica tal, que ele fala, não, esse cara eu vou lidar com ele rapidamente. Então, a expectativa desse produto, pelo jeito que ele é, até pelo que ele desperta na imunidade, a expectativa é que ele possa ajudar a controlar melhor a infecção. Hoje, no campo das vacinas, você já tem a possibilidade de produtos que despertem anticorpos, né, que é um jeito da imunidade funcionar, que quase como todas as vacinas outras que funcionam, que sejam efetivos para bloquear a infecção. Isso é uma linha nova que está aí colocada, e essa vacina ela não está nessa perspectiva, ela está numa perspectiva de um outro tipo de imunidade. Doutor Arthur Kalischmann, um panorama que eu queria que o senhor desse para os nossos ouvintes. Hoje, qual que é o cenário do HIV? Quando uma pessoa descobre que tem HIV, é claro que é sempre um susto, né? A gente tem ainda o estigma da doença que foi avassaladora, né? Principalmente na década de 80, né? 90, Principalmente do começo da década de 90. Hoje, o que é a AIDS e qual é a gravidade dessa doença no mundo? Olha, isso depende muito, quer dizer, não tem uma AIDS no mundo, tem várias AIDS no mundo, como tem vários tipos de pessoas lidando com isso em várias sociedades diferentes, né? Quer dizer, dependendo do acesso que você tenha a fazer o teste, a acessar um acolhimento e um tratamento com respeito, a acessar a medicação, a acessar cuidado, a possibilidade que você tem de viver com HIV hoje, por muito e muito tempo, é muito grande, diferente. Por exemplo, eu comecei a trabalhar na área de AIDS em 88. Naquela época não existiam os antirretrovirais e as pessoas morriam, de fato, muito rapidamente, né? Em 6 meses depois do diagnóstico de AIDS, a maior parte das pessoas morriam. Fossem ricas, pobres, gays, héteros, brancas, negras, não havia diferença entre nós capaz de ser maior do que isso. Hoje não. Hoje, dependendo do acesso que você tem à medicação, do acesso que você tem ao cuidado, do autocuidado que você tenha com você mesmo, né? Você pode ter... Dizer que é uma vida normal, eu acho que o Aguinaldo vai poder falar de cadeira, ele está aqui sentadinho do meu lado, melhor não vou ficar pegando a fala dele, mas assim, eu acho que também não dá para banalizar
o fato de ter AIDS, como não dá para banalizar o fato de ter nenhum tipo de sofrimento ou de padecer de algum tipo de processo. Quer dizer, eu acho que também não dá para dourar a pílula a esse ponto. Mas isso eu acho que o Aguinaldo vai poder falar melhor do que eu. Lembrando para os nossos ouvintes que nós também estamos realizando essa entrevista em vídeo, então para você que quiser assistir a entrevista na íntegra, você também pode ir no site da CBN e lá você pode assistir também esse nosso bate-papo com o Dr. Arthur e também com o Aguinaldo. Aguinaldo, e aí eu já passo a bola para você, como o Dr. Arthur passou, e a gente queria conhecer um pouquinho da tua história. Você me contava que é portador do vírus desde 1990. Queria que você começasse do começo e contasse pra gente como é que foi descobrir que você tinha o HIV, isso lá na década de 90. Então, há 20 anos atrás, eu acho que a história era outra, a realidade era outra, e realmente ter uma devolutiva de portador do vírus HIV é sentir que eu ia morrer no dia seguinte. Né? Naquela época não havia tanta informação como há hoje. Lógico que quanto mais rápido você assimilar tudo isso, essa devolutiva, você ser portador do vírus HIV, melhor é para você, porque você vai dar conta de uma bagagem de coisas que estão por vir. Mas né? no primeiro momento é um susto, No primeiro momento, né, é um susto. Eu vou morrer, fiquei esperando a morte chegar uma semana, um mês, um ano, né? Até, esse é um processo. E Aguinaldo, mas isso em 1990... como é que foi? Não tinha antirretroviral? Como é que era naquele momento? Hoje nós não se fala mais em monoterapia. Eu fiquei sabendo hoje que era portador do vírus, no dia seguinte comecei a tomar AZT. Tomei AZT durante 5 anos. Cada um é cada um. Como disse o Arthur, eu acho que a AIDS tem várias caras. A AIDS do Brasil tem uma cara porque nós temos uma cultura em cima disso, né? Então, Aí você no dia seguinte começou a tomar eu tomei AZT Como durante 5 anos. É bom não esquecer, porque antes de ser portador do vírus HIV, eu já era o Aguinaldo, já tinha uma vida... Enfim, eu não era um usuário de droga, eu contaminei me fazendo sexo, uma coisa que é muito boa, que é bom, né? Tá certo que naquela época não tinha a informação não chegou até a mim como deveria chegar, né? Eu fiz sexo desprotegido, mas eu era uma pessoa de bem com a vida. Já em relação à vida, uma pessoa positiva em relação à vida. Isso me ajudou a assimilar o HIV de uma forma... Até tirar um lado positivo em relação a isso, que eu não gosto de falar muito, porque quem me vê assim fala assim, pô, esse cara tá bem e não sei o quê. Então, tem um remedinho aí que pode me curar que eu vou ficar bem também. Não é por aí, né? Não é por aí. O legal é ser soronegativo, porque custa-me muito viver mais de 20 anos com HIV e estar nessa performance que eu estou. E tá muito bem, isso os ouvintes que puderem assistir no vídeo vão poder perceber também. Eu quero esmiuçar um pouquinho da tua história, Aguinaldo, porque eu acho que nesse momento em que a gente traz o tema do HIV, começa-se a falar de vacina, é muito importante a gente conseguir olhar para isso que você falou. Eu sou um ser humano, eu era o Aguinaldo antes da história. Aí você fica sabendo do vírus. Como é que foi contar para tua família? É um segundo momento de tensão também, quando a família fica sabendo? Então, eu tive tempo de me preparar para isso. Quando eu fiquei sabendo que era soropositivo, eu estava fora do país. Estava no auge da minha vida, estudando, feliz, né? Bonito. 30 anos de idade, bonito, cheio, saudável, cheio de vida, né? E querendo descobrir o mundo, porque eu estava fora do país. Eu aguentei a minha soropositividade, eu fiquei 1 ano, fiquei lá fora sendo soropositivo. Depois, quietinho, bonitinho, me preparando para voltar para o Brasil. Porque aí eu estava longe da família, eu queria colo, eu queria... Enfim, estava carente, né? Claro. Voltei para o Brasil, tive tempo para me preparar, para avisar meus pais. Eu fiz uma entrevista como estou fazendo com você aqui. Eu fiz a entrevista toda, era numa emissora de TV local da cidade. Qual cidade? Ribeirão Preto, São Paulo, interior do estado, e preparei. Fiz a entrevista numa quinta-feira, ia ao ar no sábado de manhã. Na sexta-feira à noite, eu sentei e conversei com meus pais. E como foi? Foi ótimo. Minha mãe já desconfiava pelo Aguinaldo que saiu do Brasil e o Aguinaldo que chegou no Brasil.
Entendi. pela minha performance física. Porque né? provavelmente emagreceu Emagreci, muito. estava magérrimo. Tá. E ela desconfiou por conta disso. Meu pai já é mais difícil, já não tenho aqui, mas para ele foi mais difícil aceitar. Mas ele não aceitou, mas conviveu comigo da melhor forma possível. Entendi. Os anos que ele ficou comigo. Aguinaldo, você precisou de terapia, você precisou procurar, você falou desse momento em que queria um colo, né? Porque acho que a pessoa que se vê com uma doença qualquer quer um acolhimento, e aí você foi procurar isso na sua família. Você precisou de algum outro acompanhamento ou amigos, conversar sobre o assunto? O que foi importante para você nesse momento? Você disse uma coisa aqui legal, o acolhimento. O acolhimento é uma coisa séria e muito boa e essencial para o portador do vírus HIV, aquele que recebe a devolutiva pelo profissional. Aquele profissional tem que ser capacitado para isso, tem que ter um acolhimento. Eu fui acolhido por uma equipe de psicólogos muito legal, né? Foi no Hospital de Lisboa. Eu fui muito bem acolhido, muito bem preparado. Eu logo procurei profissionais da saúde, porque eu sabia que eu sozinho não ia dar conta. E é legal essa iniciativa de você procurar o profissional, de você falar assim, pô, eu não estou conseguindo, então eu vou à busca do profissional. E consegui profissionais capacitados, né, preparados para isso, e que me ajudou muito. E Aguinaldo, naquele como é momento. que foi o momento que você tomou a decisão de tornar pública a tua história? Então, essa é uma outra história. É o ativista sem ser ativista, sem saber que vai sê-lo. Eu não sabia nada. Eu queria... O que eu sentia na época, o que eu precisava... eu participei de um grupo terapêutico. Esse grupo terapêutico buliu tanto de soropositivos. Na verdade, a minha história é assim, eu ajudei a formar uma ONG de atitudes minhas dentro de um posto de saúde, que a gente comecei a discutir com os portadores do vírus HIV, nos horários para mim até ser atendido. A gente demorava um pouco naquela altura, chegava tipo 7 horas no posto e ia ser atendido às 11 horas. Nessas 3 horas, eu sentava com meus amigos para discutir o que está acontecendo comigo, porque era mais pergunta do que respostas. E dali foi para dentro de um sindicato, esse grupo que eu pedi espaço. Esse sindicato me adotou. Eu consegui desenvolver um trabalho de grupo, envolver outros profissionais de saúde, né? E que acolheu outros pacientes. E dali começou a surgir o Aguinaldo ativista, que até então eu não sabia, que ao longo dos anos fundou-se uma ONG, que eu sou um ativista, sem saber por quê. Eu acho que é de pessoa para pessoa. No meu caso, eu sou esse ativista até hoje. E a minha vontade, como é a minha vontade agora, de passar a minha experiência que eu tive. Eu tenho certeza que a experiência do outro ajuda e engrandece muito o outro a andar, aquele que está caminhando no início. Aguinaldo, essa história, bom, hoje a situação é muito diferente, acho que ainda é um susto para quem se depara com o vírus quando faz o teste e está lá positivo, né? Eu acho que você tem contato com muitas pessoas que devem te procurar e você pode, enfim, trocar essas experiências, né? Hoje, qual que você acha que é a coisa mais importante de ser falada em relação ao HIV quando a pessoa descobre que ela é positivo? Assim, qual que é a troca que você tem, a conversa que você tem quando chega alguém e fala, e aí? Procurando uma ajuda, enfim. Aconteceu com um familiar meu há pouco tempo, há 2 semanas atrás. E quando ela me disse, é como se fosse para mim pela primeira vez que eu tivesse... a gente nunca esquece, porque... E ao longo tempo me remete uma solidariedade com a pessoa que é vontade de abraçar. Eu não estava perto, mas a minha fala é de quem estava abraçando a pessoa e dizendo tudo aquilo que eu gostaria de ouvir e que foi me dito no meu primeiro dia. Eu apenas sou um formador disso. Eu apenas repito aquilo que me aconteceu de bom com aquele momento da pessoa. E o que você disse para ela? Eu disse para ela, assim, conforme o tempo vai passando, eu acho que a gente vai sendo mais elegante
para estar falando sobre um amadurecimento nosso. Eu era muito nervoso, muito aflito em relação a isso. A gente vai tendo até uma certa elegância para falar sobre isso. Eu falei para ela, assim, a tua vida vai continuar a mesma a que foi ontem, que você até então não sabia que era soropositiva. Você só vai ter mais alguns cuidados, alguma coisa está dando um toque para você, que na sua vida alguma coisa estava fora do eixo. E que você tem muito a fazer aqui para frente. Pensa assim, que a tua vida está começando novamente e é uma oportunidade de você fazê-la melhor. A gente está falando de um caso recente de contaminação. Como é que andam esses números? Vou passar para o doutor Arthur. Como é que anda essa questão de contaminação? Primeiro, do lado né, da saúde pública, e segundo, se o Agnaldo puder complementar, se estão chegando realmente novos casos em grande número. Interessante, o Agnaldo trouxe o caso de uma mulher, né? Quer dizer, então é interessante ver que a epidemia também envolve as mulheres, embora no estado de São Paulo especificamente, isso, né, de onde a gente está falando agora, o número de casos entre mulheres esteja caindo atualmente, em outros locais do Brasil isso não ocorre. Então, do mesmo jeito que uma pessoa vivendo com AIDS é uma pessoa e cada pessoa é uma pessoa, a epidemia de AIDS também não é igual no mundo todo, nem no Brasil todo, a gente tem perfis diferentes, né? Falando especificamente, quer dizer, isso é um padrão que se dá para falar para o Brasil todo e que aqui em São Paulo, tanto na capital quanto no conjunto do estado, traz uma marca muito grande, é a epidemia entre homens que fazem sexo com homens, entre gays, né, e homossexuais, que está aumentando. Quer dizer, enquanto a gente vê, pelo menos no estado de São Paulo, que a epidemia heterossexual ela perdeu fôlego, perdeu força, embora não tenha acabado, eu acho que foi muito oportuna a fala do Agnaldo, então tanto homens hétero quanto mulheres hétero estão como sempre estiveram na roda da epidemia, o risco, a chance de um homem que faz sexo com um homem encontrar um outro rapaz que também tem HIV é muito maior do que uma pessoa heterossexual encontrar um outro heterossexual portador do HIV. A gente tem dados em São Paulo de prevalência em torno de uma média de 15%. 15% de gays da região central de São Paulo vivendo com HIV/AIDS. Quando você vai para idades maiores, 30, 40 anos, chega a 30, 40%. Nossa. Isso tem um lado ruim. O lado bom é que as pessoas estão vivas, né? Com certeza. Então você também, óbvio, quanto maior a faixa etária, maior a chance da pessoa ter, né, se ela está se expondo continuamente ou de alguma forma, no caso dos gays isso está acontecendo, né? Agora os jovens estão se infectando muito, até porque tem essa questão geracional também, muitas vezes um gay jovem começa a vida sexual ou tem uma experiência com um gay mais velho, quanto mais velho o gay é hoje, maior é a chance inclusive dele estar portando HIV. Entendi. É claro que assim, essa questão está relacionada também a que tipo de práticas e a que tipo de baratos e riscos as pessoas estão assumindo ou estão se propondo a ter ou não, né? E é claro que um lado é você achar alguém que tem HIV, o outro lado é você não estar protegido em relação a isso, né? Então, há estratégias de proteção que não implicam em você isolar ou discriminar quem tem HIV, mas que implicam em você como é que eu lido e gerencio a vida e os riscos, ou prazer, ou barato nessas circunstâncias, né? E eu acho que é muito importante, né, André, a gente perguntar também para o doutor Arthur, hoje, quando um jovem, esse jovem que o senhor disse que esse número vem aumentando, quando um jovem descobre que tem o vírus, que é portador do vírus HIV, qual que é a primeira medida a ser tomada? O que ele precisa fazer? A gente tem aí um passo a passo do que é importante? Olha, a coisa hoje, eu acho que uma coisa importante a ser dita para todo mundo e para todo jovem gay ou para todo gay, além do velho e tradicional uso camisinha, né, que é sempre bom lembrar, mas tem para outras todos, coisas né? para todos, Para mas sempre todo tem outras mundo. coisas a serem ditas. Hoje faça o teste. Faça o teste, porque hoje, quanto mais cedo, hoje e sempre, quanto mais cedo você se descobre HIV positivo, mais cedo talvez você vai ter esse tipo de toque ou de conselho que o Agnaldo falou antes e passar a viver sua vida positivamente em outros aspectos também, né? Mais cedo você pode ter acesso oportuno ao tratamento, se você precisar, ou aos próprios antirretrovirais, porque hoje no Brasil, qualquer pessoa que vive com HIV, tem vida sexualmente ativa, né? Se quiser usar remédio para diminuir a chance de transmissão do HIV, independente da questão do tratamento, isso é um direito que está colocado, que está dado, então a pessoa buscar o apoio, buscar o serviço de saúde, como disse o Agnaldo, é fundamental. Quer dizer, as pessoas às vezes gastam a sua energia
e o seu sentimento com o medo e com o esconder e com a aflição que isso traz. E né? é claro que isso gera também uma doença interna e muita gente deve ficar com depressão, uma perda, acho que deve ter, né? É um desvio de energia, é uma perda de energia que a pessoa já está ali numa batalha imunológica com o vírus, é bom que ela tenha um suporte psicológico e se trate o melhor possível. E é bom saber que você pode ter, não, né? É fundamental. Você pode ter esse acolhimento, em que né? pese as dificuldades que os serviços têm, e hoje às vezes você demora para conseguir entrar no serviço de saúde, a marcar a matrícula, conseguir começar o acompanhamento, pelo menos estou falando do serviço público, né? É isso que a pessoa tem que fazer, né? Como disse o Aguinaldo, quer dizer, é claro que todo mundo, em qualquer circunstância, tem o seu grau de responsabilidade consigo próprio. E eu acho que parte dessa responsabilidade é saber quando precisa de ajuda. Claro. E ativamente procurar essa ajuda para não se perder, porque às vezes o monstro fica maior do que ele precisa ser. Em vez de você né? colocar. Normalmente os nossos medos internos são muito maiores do que a realidade que você no dia a dia enfrenta. Não que a gente não esteja sujeito a ser assaltado, cair, machucar. Claro que a vida, viver é muito perigoso. Já dizia o Guimarães Rosa, mas a gente, às vezes, dentro da gente, faz ela pior ainda. E poder trocar, ter apoio, ter suporte, ter esse acolhimento é muito bom, e os serviços têm que se preparar e capacitar para dar conta disso. Bom, o Dr. Arthur Kalischmann, que é coordenador adjunto do Programa Estadual de DST-AIDS no estado de São Paulo, e que conversa muito a respeito da questão da AIDS aqui no nosso Brasil, a gente pegando o gancho aí nessa história da vacina que vai começar a ser testada em animais, num projeto completamente brasileiro, aqui coordenado pela faculdade, pela Universidade de São Paulo. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Aguinaldo, que é esse ativista ligado à questão do HIV, né, Aguinaldo? Como é que você vê? Muita gente aí se pega, pegando o gancho do que o Dr. Arthur falou, muita gente se pega numa depressão forte nesse começo que tem que ter essa força para seguir adiante, mas é difícil, né, acredito, para muita gente. Eu acho que com medo as coisas tudo fica mais difícil, né? E acho que tem que superar isso mais rapidamente. Nos primeiros momentos o HIV era o tamanho dessa sala. Hoje, ele ocupa o canto da sala. Entendi. Então, quer dizer, né, eu estou vivendo melhor com ele e estou vivendo melhor, eu acho. A preocupação também é o seguinte, o que me preocupa muito é essa boa imagem que nós passamos, que a gente toma medicamento que está bem, e há um certo relaxamento em relação à prevenção. Porque as pessoas me veem bem assim. Ele está bem, eu também vou tomar um comprimido e vou ficar bem como ele. Entende? Essa é a preocupação maior, porque as pessoas veem assim e acham que já tem cura, como se fosse uma cura com a medicação. E a gente sabe muito bem disso, que a medicação ajuda 50%. Os outros 50% vai depender de você. Se você não está bem, não procura ajuda com um profissional de saúde para cuidar da sua cabeça, por exemplo, vai abrir janelas para o HIV entrar no teu corpo, depressão profunda, né? Solidão, a família que encosta o soro positivo lá no fundo da casa para que ninguém fique sabendo, ele mesmo faz isso com ele mesmo às vezes, né? E Aguinaldo, ainda tem uma questão que é muito presente, que é pessoas que abandonam o tratamento também, não? Isso não é uma coisa que acontece? Por que as pessoas largam o tratamento no meio? Eu acho que devido... Por exemplo, tem gente que não tem condições, por exemplo, para alguns medicamentos a gente tem que tomar com o estômago cheio, ter uma boa alimentação saudável. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente, eu falo dessa parte. Tem gente que, por exemplo, toma medicamento com água. Às vezes tem gente que não tem água tratável dentro de casa. Entende? Quer dizer, eu acho que o HIV não fica só no âmbito da medicação e da minha atividade física que eu faço. Eu tenho que ter onde morar, eu tenho que ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, né? Porque as medicações são fortíssimas. Os efeitos colaterais são devastadores, se não cuidados também. Entende? Aí eu tomo medicação para o HIV. Tem que tomar uma série de medicação também para as doenças oportunistas ou para evitar que as taxas do colesterol, do triglicérides não aumentem também. Eu tomo uma série de medicamentos. Entendi. Eu tomo 12 comprimidos por dia. E você gasta quanto? Além do coquetel. Além do coquetel. Você gasta muito dinheiro pelo fato desses remédios? Como é que é a tua vida? Assim, Eu, dia por a exemplo, dia? eu sofro de lipodistrofia. O serviço público tá aí, deixa disponível para a gente fazer preenchimento facial, porque a
lipodistrofia, a gente perde a gordura. Perde a gordura do rosto, o rosto fica vincado, fica marcado, aquele bigode chinês fica realmente... É uma coisa que se vê na pessoa. A pessoa se vê todo dia no espelho. Claro. Aquilo. Aí, Por exemplo, se ela não cuidar da isso é autoestima. Se Importantíssimo. ela não gosta eu não gosto de mim, do que eu estou vendo, eu não gosto da vida. Entende? Eu não gosto... enfim, as coisas ficam mais difíceis. E se eu não tiver... Eu tenho condições de fazer um preenchimento facial. E quem não tem? Como é que fica? Então eu gasto dinheiro comigo. Gasto dinheiro com as doenças oportunistas também, que nem todo medicamento que o médico me dá tem no posto de saúde. Entendi. Não está acessível a mim. Agora, um dos pontos importantes que você tratou também é essa questão do cuidado, do autocuidado que você tem. Isso. Alimentação. Isso é uma coisa que é a primeira coisa que tem que se preocupar. Essa possibilidade de você cuidar da sua saúde é muito importante. É muito importante. Eu tenho que ter hora marcada, hora certa para tomar minha medicação. Eu não posso ficar oscilando, tomar às 9, depois achar que no dia seguinte posso tomar às 11, depois no outro dia meio-dia e deixar de tomar. Quer dizer, esse autocuidado é super importante. Você tem que ser muito disciplinado. Viver com HIV, melhor não. Melhor não. Porque é um monte de outras responsabilidades que você tem e acaba assumindo com você mesmo. E é uma coisa diária, terapêutica, todo dia. É uma coisa que eu acho interessante, a gente sempre tem muita tendência a pensar né? Né? Não é que temos que completamente, que era o começo, né, fazer um grande terrorismo. AIDS mata, é ruim, blá, blá, blá. Mas também não precisa ir lá para o outro lado e dizer, não, é tudo bem, é uma maravilha. Mas né? Quer dizer, hoje, ainda bem que a gente tem algumas tecnologias que, diferente de antigamente, o vírus nos gastava tão rápido que a gente morria. Hoje a gente tem algumas tecnologias que dão uma força para o nosso organismo, mas um pouco como o Agnaldo falou, viver com HIV é uma constante briga dentro do nosso corpo, porque o bichinho fica ali o tempo todo azucrinando e causando inflamação e desgastando a pessoa. Então, viver com HIV, melhor não. Viver com HIV sem remédio, muito pior. Viver com HIV com remédio, melhor. Porém, melhor ainda viver sem HIV. Agora não é né? E muito importante, fundamental a gente lembrar sempre que é importante você saber que você tem HIV. Ou não. Fundamental lidar com realmente, isso. Porque se você fugir dessa questão, pode ser mais complicado ainda. Esse é um assunto que a gente certamente vai trazer mais vezes aqui no programa, né, André? Porque é um assunto de muitas dúvidas, certamente muitos e-mails de ouvintes vão chegar, a gente vai tentar responder na medida do possível, mas de qualquer maneira eu quero agradecer imensamente aos nossos dois convidados, lembrando a você, ouvinte da CBN, que toda essa entrevista na íntegra, também em vídeo, no site da CBN você pode acessar. Eu quero agradecer imensamente o médico Dr. Arthur Kalischmann, coordenador adjunto do Programa Estadual de DST-AIDS do Estado de São Paulo. Doutor Arthur, muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço, Petri, a possibilidade de falar com os ouvintes da CBN também. Boa noite. E também o Agnaldo José Gomes, que esteve aqui com a gente compartilhando um pouco da vida dele. Ele que a gente vê aqui, né, André, super bem, mas ele sabe o caminho que ele trata. E eu queria, antes de te dar boa noite, Agnaldo, para quem quiser contactar a ONG, você tem uma ONG hoje, você faz parte, ou algum caminho para quem quer, enfim, compartilhar e ter essa acolhida, como é que faz? Então, a minha ONG é do interior do estado, é o GHIV, não é para a capital. Então, quer dizer, eu estou mais ligado ao Fórum Estadual de ONGs AIDS. Certo. O Fórum Estadual de ONGs AIDS também pode dar um encaminhamento das ONGs, porque é um fórum que tem cadastro de todas as ONGs e que pode... E tem muitas ONGs aqui que podem servir as pessoas no Brasil inteiro. Isso, tanto na capital como na Grande São Paulo também. Agnaldo, muito obrigada e uma ótima noite para você. Obrigado pelo convite. Bom, André, tá aí, né? Tá dado o recado. A gente vai falar sobre isso muito mais vezes aqui no nosso programa. E para quem quiser assistir também a entrevista na íntegra no site da CBN. CBN Mix Brasil.